Graça e paz, irmãos. Com esse confinamento, a gente está um pouco na onda do virtual e eu resolvi fazer uma revisãozinha para a gente falar então dos capítulos de Marcos que a gente estudou até agora e no domingo entrar no capítulo 7 e 8, né? Todos os professores fizeram exposições excelentes, tem duas já disponíveis no Facebook da igreja, né, que foram transmitidas ao vivo. Eu recomendo que os irmãos assistam, foram excelentes, todos os professores se dedicaram muito, tá muito legal de dar o livro de Marcos. Mas vamos lá, que eu tenho 5 minutos para poder falar um pouquinho. Como o livro de Marcos tem muito movimento, é um livro de ação, então Jesus está em Nazaré, está na Galileia, vai para Decápolis, vai para Jerusalém. Como que é esse movimento nesse mapa? E aí, nós estávamos estudando o ano passado o livro de Josué. Lembra que Josué termina com esse mapa aqui, que vai aparecer aqui no slide? O que tem nesse mapa? Vamos nos orientar. Aqui embaixo a gente tem o Mar Morto, o Rio Jordão, em cima o Mar da Galileia, tá certo? E aí a gente tem 3 tribos que ficaram aqui do Jordão, 3 tribos depois do Jordão. Então esse é o mapa do tempo de Josué. Depois a gente vai ter no período dos reis, então tem o período dos juízes e aí o período dos reis. A gente também já estudou juízes. Dos reis, a gente também estudou, eu lembro que a gente estudou Elias, mas já deve ter uns 3 anos. O que acontece? O Roboão, que é o filho de Salomão, recebe uma demanda do pessoal das outras tribos, que não a tribo de Judá, dizendo assim, olha, alivia o nosso jugo, imposto pesado sobre nós, alivia a barra aí para a gente continuar sendo uma nação unida. O que a gente tem com a casa de Judá para ter que ficar tendo que se submeter a esse jugo? Bom, o Roboão podia se aconselhar, e ele se aconselha com os idosos, os sábios, que falam para ele assim, olha, atende, vamos equilibrar isso aí. E ele também se aconselha com seus amigos jovens, e os amigos falam assim, não, você tem que endurecer. E aí ele segue esse conselho dos jovens, com isso há uma divisão no reino, né? E a gente vai ter Reino do Norte, Reino do Sul conhecido como Judá, que ficam 2 tribos ali, Benjamim e Judá, e Reino do Norte as outras 10 tribos, e é conhecido como Israel. O que acontece? Essas tribos ali, que estão ali, eles não podem mais ficar dependendo fisicamente de ter que vir para Jerusalém, onde que estava o templo de Salomão. Então, o que eles fazem? Eles criam outros lugares de adoração, Jeroboão coloca outros sacerdotes segundo a sua vontade, por critérios dele mesmo, não os de Deus, e eles vão criando ali um sincretismo religioso, algo que parecia com o que Jesus tinha ordenado, com o que Deus, aliás, tinha ordenado, mas não era exatamente o que era. Então ele cria uma confusão ali de religião, começa a misturar as coisas, começa a criar outros locais para adoração. E aí a capital desse Reino do Norte vai ser a Samaria. E lembra que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana? E lembra que os judeus acabam sendo um pouco, tendo os samaritanos como impuros? Então, porque os samaritanos vão fazer parte dessa misturada aí de religião, né? Eles não vão conservar a lei de Moisés, eles não vão conservar de forma, digamos assim, pura essa doutrina, tá? Porque eles vão começar a criar algumas coisas segundo a cabeça deles, o que for conveniente ali. Bom, resumo. Esses 2 reinos começam a desagradar muito a Deus e eles vão para exílio. Primeiro o exílio assírio, né, do Reino do Norte, e o exílio babilônico do Reino do Sul. Lembra Daniel e seus amigos que vai para Babilônia? Então tá todo mundo exilado. Chega um dado momento que esse exílio passa a ser persa, e aí a gente vai ter Artaxerxes, lembra lá de Neemias? E aí os persas, eles tinham uma ideia diferente. Ao invés deles levarem as principais pessoas que tinham autoridade, o que os outros que exilavam faziam, deixava só quem não tinha condição de restabelecer a cidade, eles não. Eles deixavam que as pessoas habitassem nas suas terras, produzissem nas suas terras, e então mandasse tudo que produzisse, né, fosse para quem estava dominando ali. Então, foi permitido a Neemias que voltasse para reconstruir Jerusalém, e Esdras reconstruiu o templo, né, de Salomão. Bom, e aí, muito brevemente, né, com o passar de muitos anos, a gente chega nesse mapa, então, que é o mapa da Palestina nos tempos de Jesus, tá? Onde a gente tem, então, Jerusalém reconstruído, muros, Samaria ainda é aquela bagunça religiosa, né, e por isso impura do ponto de vista dos judeus. A gente vai ter então aqui agora algumas regiões, né, região da Judéia, e aí região da Judéia onde tem os fariseus, os estudiosos, a nata da sociedade.
a Samaria, onde tem os impuros. A Galileia não são os impuros, mas são os incultos, são pessoas simples, trabalhadoras. É até um lugar que rola dinheiro, porque a pesca ali é muito forte, né? Alguns discípulos de Jesus vão ser pescadores ali da região da Galileia, mas é onde tem pessoas incultas. E aí eu queria destacar, para a gente fechar esse vídeo, que eu tô vendo que já tá chegando nos 5 minutos, que Miqueias 5:2 vai dizer que Jesus tinha que nascer em Belém. Então Jesus nasce em Belém, que também é uma cidade pequena, né, da cidade do rei Davi. E ele cumpre a profecia, mas parte do ministério dele, boa parte, é toda ali na região da Galileia, onde parece que ele vive boa parte da sua vida ali. E é importante a gente saber, primeiro, que tem cumprimento de profecias, né, em toda a vinda do Messias, glória a Deus por isso, e que Nazaré, que é essa região dos incultos, uma região que poderia ter pouco a oferecer, oferece Jesus, né? Quer dizer, Jesus que se oferece, né? Mas é a região de onde vem Jesus. E nós também. Não importa de onde a gente veio, não importa a nossa família, não importa a nossa cultura, não importa. A gente, com Jesus, a gente tem muito a oferecer. Com Jesus a gente pode, então, ter um ministério. Com Jesus a gente pode servir. E não importa da região que a gente vem. E que também a gente não pode julgar as pessoas pelas regiões que elas vêm, tá? Tem um dos discípulos, quando vai ser chamado, ele vai dizer assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, o Messias de Nazaré, né? E da região da Galileia, né? E aí, eu gosto de dar significado para as músicas, a gente canta a música Galileu, do Fernandinho, e quando a gente canta, a gente está dizendo isso, olha, daquela região, Jesus era galileu, né? E ele era o Salvador. Então, nós também podemos ser usados por Deus, independente de quem somos, quem fomos, né? Porque agora somos nova criatura. Beijos, tchau.